A paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8. Naamã é curado da lepra. Vamos fazer uma oração, agradecer ao Senhor por mais uma aula, que o Senhor nos dê sabedoria e um bom entendimento para que nós possamos compreender mais a palavra do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, te glorificamos, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. Senhor, abre o nosso entendimento, Pai. Fique conosco, Senhor, neste dia. Pai amado, Deus querido, que nós possamos ter uma aula abençoada, que o Senhor possa falar, Senhor, aos nossos corações e que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, compreender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Ó Pai, abençoa, Senhor, a cada um que está nos assistindo, abençoa, Senhor, os nossos pastores, ó Pai, a todo o ministério, Senhor, da Igreja Evangélica Canaã, Senhor, e nos dá, Senhor, uma boa aula para a glória do Teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler agora o texto áureo da lição, que diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Livro de 2 Reis, capítulo 5, verso de número 14. Verdade prática. Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a leitura bíblica em classe. No livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 1 ao verso 10, 14, 25 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E já foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgar as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne
tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse teu servo: não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro e encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Irmãos, vamos ler a introdução da lição, que diz assim: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou graça. Primeiro tópico da lição: Naamã, o chefe do exército da Síria. Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era em Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Naamã era um comandante admirado, respeitado por todos, devido às suas muitas vitórias em batalhas, mas era leproso. E essa doença afetava sua integridade e o deixava vulnerável. Irmãos, nós compreendemos nesta lição, nós estamos estudando um pouquinho sobre a vida de Naamã, um comandante muito respeitado na Síria, que ganhou várias batalhas. Porém, a Bíblia diz que Naamã era cometido de uma grave enfermidade. Naamã era comandante de um grande exército, mas Naamã, ele era leproso. Por trás das nossas vestes, muitas das vezes, nós não compreendemos aquilo que temos, mas o Senhor é aquele que vê por dentro e por fora. Um homem honrado, um homem que ganhou várias batalhas, mas um homem que era cometido de uma grave lepra. E essa situação deixava Naamã, por certo, muito entristecido. Ele tinha ali homens ao seu redor, mas ele era um homem sozinho e era um homem triste, porque ele não podia curar a si próprio. Irmãos, tem momentos na vida da gente que o próprio Deus, ele nos vê. E só Deus pode curar aquilo que nós precisamos em nós. E o próprio Deus estava trabalhando na vida deste homem, para que ele tivesse um encontro com Deus. Um homem que tinha medalhas, um homem que era honrado, um homem que havia ganhado várias batalhas, mas um homem que era doente. Mas o Senhor queria mostrar a Naamã que não só queria curá-lo de uma lepra, mas também o Senhor queria ter um encontro com Naamã. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui vai nos dizer, a escrava, uma testemunha de Deus. Em uma de suas discussões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina escrava. Livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 2. Esta passou a morar na sua casa,
e vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à sua esposa, a esposa de Naamã, que fosse falar com o profeta Eliseu. A escrava se tornou uma grande agente de Deus na casa de Naamã. Ainda que na condição de serva, não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falar de Deus às pessoas. A Bíblia diz que esta menina, ela foi levada em uma das suas últimas batalhas que Naamã teve contra Israel. Naamã levou esta menina para a sua casa. E esta menina ali, ela tornou a trabalhar na casa de Naamã. E ela foi serva da sua senhora, da esposa de Naamã. E quando ela chegou na casa de Naamã, irmãos, eu acho extraordinário aquela pessoa que tem autoridade de Deus, que tem visão de Deus, que tem um chamado específico. Aquela pessoa que busca o Senhor, que ora, que consagra a sua vida, ela vê coisas que muitas das vezes outras pessoas não vê. Essa moça, essa menina, ela tinha comunhão com Deus, porque ela detectou que havia um problema na vida daquele homem. E para não deixar aquele homem constrangido, ela fala com a sua senhora, porque ela sabia que aquele homem era um homem poderoso, mas era um homem leproso, estava enfermo. Irmãos, Naamã, quando ele chegava em determinado ambiente, ou até mesmo na sua casa, ele era mal cheiroso. Mas em sua volta, as pessoas que o amavam, provavelmente, claro, que sentia esse mau cheiro, mas não falavam, para não constrangir o seu senhor. Mas aquela menina vendo o sofrimento daquele homem, um homem tão poderoso, com tantas batalhas ganha, com tantas medalhas na sua farda. Ela viu que Deus poderia fazer algo sobre a vida daquele homem. Ele estava sendo escravo de uma grande enfermidade. Ele estava sofrendo por uma grande enfermidade. E ali ela se sente compadecida. Ela sente compaixão daquele homem. Então ela vai diante da sua senhora. Interessante que ela não pede para a sua senhora: eu posso orar pelo meu senhor? Eu posso orar por Naamã? Não. Ela entende que é uma situação muito mais delicada. E ela conhecia, ela ouvia, ela sabia que lá em Samaria havia um profeta por nome Eliseu, que este profeta Deus usara com algo extraordinário, com obras extraordinárias. Então ela conta à sua senhora sobre este profeta, e esta senhora ouve todo o relato. Ela vai diante do seu esposo, diante do seu senhor Naamã, e passa todo o relato e diz: olha, a menina que tu trouxeste para a nossa casa, ela sabe que você tem uma enfermidade incurável, uma enfermidade terrível, e ela me comunicou que lá em Samaria há um profeta em Israel. E este profeta, ele pode te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz, irmãos, que Naamã, ele promove ali uma caravana. A caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei, a fim de lhe contar o que a menina lhe dissera. O rei Ciro preparou uma caravana ao rei de Israel, recomendando a cura de seu comandante, bem como enviou presentes. Segundo Reis capítulo 5, verso 5, o rei de Israel, ao saber do que se tratava a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava que esta visita seria um pretexto do rei da Síria para atacá-lo, contra-atacá-lo. Então, este próprio rei, que amava o seu comandante Naamã, ele faz uma carta para enviar ao rei de Israel. E a Bíblia diz que Naamã, com sua comitiva, vai até o rei de Israel para entregar esta carta. E quando o rei de Israel, ele recebe esta carta, irmãos, a Bíblia diz que ele lê a carta, ele rasga as suas vestes e ele diz: porventura eu sou Deus? Eu sou Deus para curar esse homem? Eu sou Deus para vivificar algo na vida deste homem?
Porventura, o rei da Síria está enviando esta carta para contra-atacar a nós. Está usando como um pretexto para criar uma nova guerra. Mas na verdade não era isso. Esta carta ele estava enviando em favor do rei de Israel, porque ele queria ver o seu amigo, o comandante, o chefe do exército da grande Síria. Ele queria ver este homem curado, porque ele foi relatado. Talvez nem o rei da Síria sabia que Naamã estava acometido dessa enfermidade. Então, quando chega a notícia para o rei da Síria, ele fica também com compaixão, entristecido, e ali naquele momento ele quer ajudar o seu amigo. Segundo tópico da lição diz: o mergulho no rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pomba. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê do rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse: por que rasga as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, verso 8, a parte B. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu, porém ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele havia de fazer para ser curado. A decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no rio Jordão e sua pele ficou como de uma criança. Ele estava purificado da sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Então o rei de Israel rasgou as suas vestes e disse: eu não sou Deus. Como eu vou ajudar este homem? Mas a notícia, irmão, circulou na cidade. E esta notícia chegou até o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu mandou falar: por que está preocupado? Deixa Naamã vir até a mim, porque ele saberá que em Israel há um profeta da parte do Senhor. Então, quando Naamã, junto com a sua comitiva, ele foi buscar, louvado seja o nome do Senhor, a sua cura, a Bíblia diz que ele foi até a casa de Eliseu. Porém, o profeta Eliseu não o recebeu e mandou mensagem para ele. Ele chegou com a sua comitiva, ele chegou com presentes, com ouro, com prata, com vestes de linho fino, mas ele esperou que Eliseu abriria a porta, atendesse, mandasse entrar para dentro, quem sabe ali tomar um café, conversar um pouco. Ele ia orar pelo Naamã, mas isso não aconteceu. A Bíblia diz que o profeta Eliseu mandou um mensageiro com todas as instruções devidas para falar com Naamã. E as instruções que Eliseu passou foi: manda que ele vá até o rio Jordão e lá ele desça nas águas turvas do rio Jordão e que ele mergulhe 7 vezes. Então, assim, obedecendo, ele será purificado da sua lepra. Mas a Bíblia diz que Naamã ficou decepcionado, entristecido, porque ele achou que Eliseu iria recebê-lo, ali iria orar por ele, mas não aconteceu do jeito que ele esperou. Ele ficou contrariado, entristecido. Mas a Bíblia diz que os seus empregados
amavam tanto a Naamã, e disse: meu pai, por que tu não ouve? Já estamos aqui. Aquilo que o profeta está lhe passando, por que você não obedece? Já que ele deu todas essas instruções, há quanto tempo você está nesse sofrimento, nessa angústia, nessa vergonha? Por que não tentar? E existem pessoas assim, irmãos, que o Senhor fala, instrui, e muitas das vezes o orgulho, ele impede da pessoa receber a bênção. O orgulho impede de ouvir a voz de Deus. O orgulho impede da pessoa tomar uma decisão, uma posição de se apresentar à presença do Senhor, de reconhecer a Deus como seu Senhor. Pessoas que estão escravizados pelo mundo, escravizados pela droga, escravizados pela enfermidade, mas não conseguem se prostrar diante da graça de Deus e receber a cura, e receber o milagre. Então, às vezes, Deus fala e Deus dá instruções, mas o Senhor também envia pessoas ao nosso redor para falar, para abrir o nosso coração. Se fosse só por Naamã, ele iria retornar para a sua casa, mas ali havia pessoas que o amavam, que queriam o bem de Naamã. Os empregados de Naamã disse a ele: por que não tentar, meu senhor? Por que não ir? E a palavra do Senhor diz: Deus ainda opera milagres e não miticismo. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis, capítulo 5, é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age, não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele mesmo, quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Vamos ler? Hebreus, capítulo 11, versículo 13, diz assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-os de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Não por acaso Jesus disse que muitos leprosos havia em Israel na época de Naamã, o sírio, mas Naamã foi o único a ser curado, porque Naamã ouviu a voz dos amigos, dos empregados, e obedeceu aquilo que Eliseu havia lhe determinado. Então ele foi para o Rio Jordão. Antes disso, ele questionou algumas coisas e disse: por que que este profeta não me manda para os rios de Damasco, Abana e Farpar? Lá os rios são limpos, águas cristalinas. Por que que ele me mandou para o Jordão, águas turvas? E assim é as nossas vidas. Nós queremos ser curados, queremos a bênção do Senhor, mas muitas das vezes nós limitamos aquilo que Deus está ordenando para nós. E nós não podemos, irmãos, de maneira alguma, limitar o poder de Deus, porque Deus faz como Ele quer. Deus queria curar Naamã da lepra, mas também Deus queria curar um orgulho
Um orgulho que estava impedindo Naamã de conhecer a Deus, de se achegar a Deus, de ter uma comunhão e intimidade maior com Deus. E Deus estava quebrando este laço, para que Naamã fosse totalmente curado, mas para que Naamã conhecesse a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos conhecer a graça de Deus em totalidade. E Naamã ali, obedecendo, ele foi. E a Bíblia diz, no terceiro tópico da lição, Geazi é acometido de lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Naamã, ele desce no Rio Jordão, e ali ele mergulha 7 vezes, porque ele está compreendendo aquilo que o Senhor está fazendo sobre a vida dele. A Bíblia diz que na 7ª vez, irmãos, Naamã ali é curado, porque Deus tinha um mistério com Naamã, Deus tinha um propósito com Naamã. Irmã Keila, por que no 7º mergulho Deus curou Naamã? Porque a cada mergulho, algo na vida de Naamã estava caindo por terra. A cada mergulho, quem sabe Naamã estava colocando o seu coração diante do Senhor. E quando Naamã foi falando diante do Senhor, no 7º mergulho, ele começou a compreender que o próprio Deus o curou. Imagine, irmãos, quantos anos de sofrimento. Quantos anos, talvez, sem dormir ao lado da esposa. Quantos anos Naamã estava em guerra e as pessoas ali, sabendo que havia alguma coisa que não estava normal, o cheiro, quem sabe. Naamã também já nem sentia cheiro, já nem sentia mais dor, a carne apodrecendo, mas quem estava à sua volta sabia que algo estava errado. E o Senhor queria tirar esse sofrimento da vida deste homem. Então Deus contemplou o coração, porque ele foi tendo ali um encontro com Deus, e no último mergulho ele sentiu a presença de Deus, e ele foi humilde para reconhecer. Então o orgulho de Naamã caiu por terra, e todo momento ali Deus estava trabalhando na vida daquele homem. E no terceiro tópico desta lição, interessante, que Geazi, a todo momento ele estava nesse cenário. Ele era servo do profeta Eliseu. Ele viu tantos milagres. Ele viu Deus usar Eliseu de tantas formas, com tantas maravilhas. E aqui nós entendemos que Geazi, ele não aprendeu muita coisa. Porque o coração de Geazi estava voltado para as coisas desta terra. Ele não entendeu o sofrimento de Naamã, porque ele desejou no seu coração. Quando Naamã, ele é curado, ele retorna para agradecer a Eliseu. E ele quer presentear Eliseu, mas Eliseu não o recebe. Porque Eliseu sabia que ali era um propósito de Deus, que o Senhor só usou a sua vida para trazer consolo sobre a vida de Naamã e tirar todo o tormento de dor sobre a vida de Naamã. E parece que Geazi está andando com Eliseu e não está entendendo e nem compreendendo. Geazi não compreendeu a graça. Geazi desejou no seu coração em receber todos aquele presente. Então no terceiro subtópico da lição vai dizer, Geazi também é acometido de lepra. A rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu, a fim de lhe presentear como gratidão. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei da Síria anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Um valor muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim, Eliseu o rejeitou. Porque Eliseu sabia e compreendia o seu chamado. Mas a Bíblia vai dizer, os homens de Deus não se deixam vender.
A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de que não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Tanto Elias como Eliseu eram honestos consigo mesmo e com Deus. Por ganância, Geazi é acometido de lepra. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância no seu coração, foi até ele mentindo e se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi, visando o bem material. Ele mentiu ao comandante da Síria, traiu ao profeta Eliseu e desonrou a Deus. Por isso o jovem foi acometido de lepra, saiu diante do profeta branco como a neve. Então Naamã ele retorna para querer presentear o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu não o recebe. E diz a Naamã: vá em paz, porque Deus te curou desta lepra. Agora, quando Naamã está indo embora com a sua comitiva, voltando para a sua cidade, a Bíblia diz que Geazi, ele corre atrás da comitiva de Naamã. E ele diz: olha, através da viagem, o profeta Eliseu pediu para buscar os presentes. Ele quer receber esses presentes. Essa tal atitude não caiu bem, irmãos, ao coração de Deus. E quando Geazi retornou, o profeta, cheio do Espírito Santo, disse: aonde você foi? Porque o meu coração foi contigo. Por querer receber no seu coração e se apoderar desses presentes, tu serás acometido de lepra, porque o seu coração não está na obra, não está em favor do próximo, em ajudar, curar e abençoar, mas o seu coração está nos bens materiais. Você cometeu 3 mentiras. Você mentiu para o comandante da Síria, você mentiu para mim e você desonrou a Deus. Por isso, a partir de hoje, tu serás acometido de lepra e assim será a sua vida. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que o Senhor fala, com as direções que o Senhor nos dá. Se o Senhor mandou pegar, nós devemos obedecer. Mas se o Senhor mandou recusar, nós devemos recusar. O Senhor sabe a necessidade do profeta. O Senhor sabe a necessidade da igreja. O Senhor sabe a necessidade dos pastores e dos missionários. Quando Deus manda, você obedece. Mas quando Ele manda recuar, não tocar, não pegar, não ser favorecido em cima de um ato milagroso que Deus usou a minha vida e a sua vida, nós devemos ter muito cuidado. E Eliseu, ele tinha todo este cuidado, porém Geazi não. Irmãos, é tão lindo esta lição que nós estamos estudando hoje, que no final desta lição, louvado seja o nome do Senhor, olha como é lindo a preocupação de Naamã. Naamã disse assim: porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomará. Insto que ele para que tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desce a este seu servo uma carga da terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor Deus de Israel. Nisso, meu senhor, Naamã falando para Eliseu, nisso, meu senhor, perdoe o seu senhor, o seu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom, para ali adorar,
e ele se encostar à minha mão, para que eu adore junto com ele, e me encurvem diante da imagem de Rimão. Quando assim me curvar na casa de Rimão, nisso perdoe o teu servo, porque o meu coração está voltado ao Deus de Israel. Eu sou grato a tudo que o Senhor fez por mim. E a partir de agora, o meu coração adorará só o único Deus, o Deus de Israel. Eliseu, como um homem sábio, profeta, olhou para ele e disse: vai em paz. E a Bíblia diz que ele foi em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos que entender aquilo que o Senhor fala com as nossas vidas. É uma lição curta, mas de um bom aprendizado, que você possa ficar com esta lição, com este aprendizado, que nós possamos rejeitar os presentes que não vêm da parte do Senhor, mas que nós possamos abençoar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sofrendo, porque o Senhor tem nos dado dons para isso, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Nós estamos terminando esta lição e eu quero ler a conclusão desta lição, amém? Conclusão: a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar, salvar a todos, independente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, o princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Que você possa reconhecer o único e verdadeiro Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas é bom. Louvado seja o nome do Senhor por esta lição. E nós vamos encerrando a lição 8 desta Rabassora e Manda Comandasse lição que o Senhor colocou para nós, para aprender, para entender um pouquinho mais. Irmãos, a gente vai falando, mas a gente sente até a presença de Deus. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, vai curando, Senhor. Pessoas que estão nos assistindo, Senhor, mesmo sendo uma lição, mas o Senhor fala ao meu coração, Pai, que pessoas que estão assistindo, Senhor, que vão assistir essa lição, vão ser curadas, vão ser transformadas, vão ser libertas, e o seu nome vai ser glorificado. Meu Deus, se a lepra cura, se a enfermidade cura, se precisa de restauração, que o faça, e que o seu nome seja glorificado. Nós estendemos, ó Pai, a nossa mão, Senhor, e determinamos, Pai, cura, libertação e transformação, Senhor, para cada família, para cada irmão que está nos assistindo nesta hora. Receba a cura da parte do Senhor, receba renovo da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço, irmãos, essa rica oportunidade. Que você fique com a paz de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Até a próxima aula, assim permitindo Deus, em nome de Jesus. Tchau, tchau.